Os 5 elementos ou 5 movimentos, quais são eles, Ana? Então são água, madeira, fogo, terra e metal. E da onde que eles surgiram? Então eu já expliquei aqui sobre o Yin e Yang, certo? Então o Yin é noite, água, enquanto o Yang é fogo, é o ápice do sol. Só que o que se observou, né? Observando essa natureza e nosso corpo como reflexo, então, dessa natureza? Se observou que não era só dia e noite, acontecia alguma coisa no meio do caminho. Então, no ápice do Yang, que é o meio-dia, por exemplo, o sol a pino, esse sol começava a baixar. E nós temos, então, o entardecer, o fim de tarde. E esse movimento do entardecer é chamado metal. Então, existe uma transição entre o Yang e o Yin. E essas transições é o metal, quando a gente fala da transição do Yang, do ápice do sol, para o ápice da noite, que é a água. Então, essa transição é metal. E a outra transição é madeira. A transição de crescimento da água, do Yin, para o máximo Yang. E se chama então a madeira como pequeno Yang, significa o quê? Que o Yang está crescendo. Então é o crescimento desse Yang, do nada de Yang começa a crescer. Então esse movimento da madeira. E quando a gente fala do metal, a gente fala do pequeno Yin. Então que estava no máximo do Yang e começa então a crescer o Yin dentro desse Yang. E aí a gente está falando da intertransformação, que é um movimento, uma característica, um dos 5 movimentos, características da inter-relação do Yin e do Yang. Bom, Ana, e onde está a Terra? Eu já falei de 4 elementos. Então nós temos o fogo, a água, o metal, entre o Yang e o Yin, e entre o Yin e o Yang, a madeira. Onde está a Terra? A Terra seria o centro. Então a Terra é o equilíbrio das coisas, é isso que significa o movimento Terra. E ele está então, é como se fosse aquele Taichi, aquele símbolo do Yin, do Yang, ele está perfeitinho. Enquanto que está acendendo o Yang aqui no madeira, é como se estivesse mais branco do que preto. Tem branco e preto, o símbolo do Taichi, mas está mais branco que preto. O metal está mais preto que branco. A água está totalmente preto, que é o Yin. O fogo totalmente branco, que é o Yang. E a terra está perfeitinho, equilibrado. De certa maneira, é o que a gente já vem falando aqui, o Tao, o ponto da vida. Então a terra, ela representa esse equilíbrio, o ponto da vida. E ela está no meio. Mas, Ana, quando eu vejo os mapas, os 5 elementos, esse mapa que eu estou mostrando aqui para vocês, a Terra não está no meio. A Terra está entre o fogo e o metal. Por quê? Então, na verdade, a Terra ela está no meio. Na verdade, a Terra está no meio e está agindo em todos os momentos para ser o diplomata. Então, a Terra é como se fosse o diplomata, que vai ali fazer, olha, vamos transicionar bem do Yang para o Yin com calma, com tranquilidade, para não ter nenhuma ruptura, nenhum problema maior. Então ela vai sempre ser esse elemento diplomático que vai estar em todas as transições. Mas tem um momento que é o momento mais crítico, que é o momento do ápice do Yang para esse do metal, e que começa a surgir o Yin. Por quê? O metal, como eu vou falar aqui, ele representa o quê? A destruição das formas, a dissolução, a purificação. Então, nesse momento que eu tenho um transbordamento de energia, que é esse fogo, eu estou transbordando em termos da vida, tá? É como se fosse a água, a semente, o início da vida. A vida, quando ela cresce, é a madeira, então é o crescimento das coisas. O fogo é o apogeu, tudo tá, é que nem o sol do meio-dia, não tá transbordando, né? Essa energia não tem por onde, não tem como contê-la. E como é que eu faço com uma energia que está tão transbordante, que é o Yang, contê-la, voltar para o Yin, né? Transformar em metal. Então esse é o movimento que é a dissolução da forma, que significa o metal, para ela poder voltar de novo para o início de tudo, que é a água. Então a água é a nova semente, então eu tenho que dissolver algo tem que morrer para algo tem que nascer. E conosco muito acontece isso, nos processos especialmente emocionais. Então tem alguma coisa que acontece, eu tenho que resolver um relacionamento amoroso e eu preciso, por exemplo, fazer morrer uma maneira de tratar aquele relacionamento para que outra coisa nasça. E essas mortes, os nossos lutos interiores ou exteriores, são os momentos mais difíceis, que nem uma transição de trabalho. Então algo tem que morrer, o trabalho que eu faço para que nasça outra possibilidade. Mas esse desprendimento, esse desapego para as formas que já existem é um momento muito cuidadoso. E esse é o movimento metal. Então, como esse é o momento que mais precisa de diplomacia, de equilíbrio nas transições da vida, a Terra foi colocada de maneira definitiva, não tão definitiva porque ela continua transitando em todas as transições, mas um local que é mais necessário ficar mais fixo é entre a transição do fogo para o metal. E dessa maneira é configurado então os 5 elementos. E os 5 elementos é um entendimento, como eu citei, de que essa vida que começa de uma polaridade yin e yang, claro e escuro, ela começa agora a ter um pouco mais de fluidez. Então não é só o claro e escuro.
Algo germina, né? Tem uma semente, tem um potencial de vida que é a água. Algo cresce, é que nem nós como seres humanos. A gente está ali no útero da mãe, nós não nascemos ainda, nós somos uma sementinha. Mas tem todo o potencial no material genético. Depois a gente é um bebê dentro do útero, que ainda não é independente, não tem nem nome ainda, ou só tem um nome, mas não tem a vida, como a gente fala, porque ainda não respirou. Depois a gente nasce, então o nascimento é a transição do movimento água para o movimento madeira. E o madeira é todo o crescimento, então essas descobertas, a criança florescendo, descobrindo, tendo aprendizados, o adulto jovem ainda, o adolescente, que está tendo aptidões, habilidades novas. E depois o fogo é quando você já adquiriu essas habilidades e está ali explorando o mundo, decidindo por você mesmo as coisas. O movimento terra, então, essa transição entre o fogo e o metal, que significa o quê? Eu já explorei o mundo, eu já me encontrei, agora eu dou frutos para o mundo, por isso que essa frutificação, pensando na vida de uma planta, tem relação com esse movimento da terra. Então, essa frutificação no movimento terra, e depois esse fruto cai na terra e se dissolve. E aqui a fase do metal é a fase da velhice. É a fase que a nossa forma não é a mesma, em que a gente às vezes não trabalha mais, a gente não tem uma identificação com o nosso trabalho, os filhos não estão mais em casa, a gente não é tão necessário assim para a sociedade, o nosso corpo perde a força, perde a forma, e aí a gente tem que encarar com o quê? Conosco mesmo. Qual é o nosso potencial de vida? Então a gente vai para os abismos da água, está indo em direção ao abismo da água. Só que todas as transições de vida a gente pode usar os 5 elementos. Por isso que é muito sábia a filosofia chinesa. Porque não é só para entender a vida como um todo, ou o movimento das plantas. É para entender que a gente sempre vai ter esses 5 movimentos acontecendo o tempo todo. Seja num processo de saúde ou de doença, então quando a gente descobre um problema de saúde, a gente precisa também entender e crescer a saúde dentro de nós, ela florescer, fazer com que aquele processo morra. Então, todos esses processos, ainda mais contando no nível energético e funcional, que são possíveis de reversão, também existe esse entendimento que eu tenho que passar pelos 5 elementos para que aquela maneira do corpo funcionar, a mente do corpo funcionar, ela tem que morrer para que outra funcione. Isso é fisiologia humana. Então, a fisiologia humana, as conexões neurais, elas têm um caminho. Então, eu preciso ter um caminho X, que é o caminho da doença, da patologia, da desarmonia. E daqui a pouco eu faço uma série de estímulos bioquímicos e elétricos, no caso da acupuntura, que vai criar um novo caminho no meio, né, pensando nas rotas neurais, ou como eu gosto de fazer uma analogia, no meio do mato, né? Existe no meio do mato uma estrada de terra e eu tenho que fazer uma nova estrada. Então, vai fazendo essas estradas e daqui a pouco esses caminhos, ele já esse caminho, o antigo, ele pode desaparecer. Mas depende, é claro, do estágio de adoecimento que a gente está, do estágio, né? Se é um estágio que é funcional, se é orgânico, e do quanto que a gente vai investir nesse novo caminho, e do quanto que a gente vai deixar também morrerem as formas que precisam morrer, que é o processo mais difícil nesse ciclo da vida. Então, essa é a origem dos 5 movimentos, ela vem do Yin Yang, é como se fosse uma complexidade maior, e em termos de entendimento de medicina chinesa, a gente vai parar por aí. A gente não precisa entender os 64 movimentos da vida do I Ching, do I Ching, basta entender bem esses 5 movimentos, porque toda a formação dos órgãos da medicina chinesa, dos sistemas, das desarmonias, vai ser baseada nesses 5 padrões. E eu vou passar a explicar especificamente, com mais detalhes, o que cada um desses movimentos significa e quais as correlações que tem com estações, cores, sabores e órgãos do corpo.